tua cura brotará. Autora, Pastora Lena Gama. Capítulo 1. A tua cura brotará. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Nasci em um lar cristão, onde desde pequena fui levada pelos meus pais à igreja. Lá aprendi que existe um Deus que nos salva, liberta e cura. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Cresci na casa de Deus e na minha juventude conheci meu esposo. Nos casamos na igreja e desse casamento o Senhor nos presenteou com 3 filhos maravilhosos. Tínhamos uma vida muito boa, ele com um bom emprego e eu como cabeleireira, tinha um salão e amava o que fazia. Seguíamos com uma vida normal, indo à igreja só aos domingos. Para mim, a Bíblia servia somente para ser levada aos cultos. Tinha certo dentro de mim que só isso estava muito bom. Dava o meu dízimo, não fazia nada de errado. Realmente, eu era uma religiosa. Mas Deus já tinha me escolhido. Disso eu tenho certeza. Ele tinha um grande propósito para mim. No ano de 1986, percebi que estava com dificuldade de trabalhar. Comecei a sentir muita dor nos braços devido ao esforço aplicado nos penteados e escovas. Logo em seguida, as dores passaram para as pernas até tomarem conta do meu corpo todo. O primeiro passo foi correr para os médicos que pediam exames e mais exames. Foram mais ou menos 3 anos assim e nenhum médico descobria o que estava acontecendo comigo. Nesse período não era somente dor que eu sentia, também tomava conta de mim uma forte tristeza, causando uma depressão. Nem conseguia mais dormir e então comecei a me dopar com muitos remédios para poder descansar um pouco. Eu já não via mais saída. Tive de parar de trabalhar, decisão que me trouxe muito sofrimento, pois gostava muito do que fazia. Meus filhos, ainda muito pequenos, sofriam junto por não entenderem o que se passava comigo. Um dia, depois de passar por muitos médicos, fomos a um neurologista famoso da cidade de Campinas. Ao chegarmos ao seu consultório, já com uma pilha de exames, ele olhou e disse saber o que eu tinha, mas só daria o diagnóstico depois de fazer mais alguns outros exames. Quando os exames ficaram prontos, eu e meu esposo voltamos ao consultório e o médico nos disse que era realmente o que ele esperava. Eu tinha esclerose múltipla. Na minha ingenuidade, nem fazia ideia do que era aquilo e perguntei ao médico do que se tratava aquela doença. Grande foi o meu susto ao ouvir o doutor dizer que a doença não tinha cura. Não tem remédio que possa curá-la, disse ele. Naquele momento o mundo caiu sobre minha cabeça. Creio que foi até então o momento mais triste de toda a minha vida. Eu e meu esposo saímos do consultório sem forças para caminhar. Lembro-me como se fosse hoje. Nós 2 entramos no carro e ficamos por mais ou menos 30 minutos chorando, sem dizer uma palavra ao outro. Tinha apenas 33 anos, uma vida inteira pela frente e, pelo que o médico havia dito, em questão de 6 meses eu já não andaria mais devido ao estado grave da doença. Foram dias terríveis, choro e mais choro. A família não sabia o que nos dizer. E como pertencíamos a uma igreja tradicional, não se orava por cura. Sofria muito, pois os exames muitas vezes eram doloridos demais. Recordo-me de um exame que precisei fazer. Não sei direito o que aconteceu, mas tive terríveis dores de cabeça por 3 dias seguidos. Foi muito difícil. Num outro exame, precisei tomar iodo, porém não sabia que era alérgica. Passei muito mal, mas Deus nunca permitiu que o inimigo tirasse minha vida. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Capítulo 2. O dia da vitória. Assim, os dias foram passando, até que num belo dia uma amiga me convidou para irmos a uma igreja onde havia um pastor que tinha o dom de cura. Apesar de não entender muito bem sobre isso, aceitei o convite e minha mãe se dispôs a ir comigo. Era uma quinta-feira e fomos à antiga tenda da Igreja Batista Ágape, cujo pastor era o saudoso e amado pastor João Batista. Quando chegamos, ele pregava sobre cura e dizia que Jesus Cristo não mudou, curava no passado e continuava curando, pois ele estava vivo, morreu, mas ressuscitou. Ele era o mesmo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Graças a Deus que não mudou e continua curando e levando nossos fardos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmos 55, versículo 22. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17, versículo 14. Talvez você, como eu, esteja assim, carregando um peso que Jesus quer carregar por você. Talvez você esteja no fundo do poço e Jesus quer salvá-lo. Ao terminar a pregação, o pastor fez um apelo. Jesus está neste lugar e hoje quer te curar. Levante tua mão. Sem pensar, eu disse, é para mim. Corri à frente, era realmente meu dia. Que dia maravilhoso e inesquecível. Marcou para sempre a minha vida. Quando o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e ordenou que o espírito de morte deixasse o meu corpo, no mesmo instante senti como se uma tonelada saísse dos meus ombros. A palavra diz que Jesus Cristo já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Continuou a orar, repreendendo toda a enfermidade, ordenando que ela saísse do meu corpo e da minha vida. Naquela noite eu senti Jesus me tocar. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8, versículo 36. Toda a força do mal que queria me destruir saiu do meu corpo. Capítulo 3. A chave da minha cura. Quando o pastor João Batista terminou de orar, ele me disse: hoje, Jesus plantou uma semente dentro de você, e se não duvidar, ela vai ser uma grande árvore. Mas se duvidar, ela não poderá crescer e morrerá. Eu não pude entender, então ele disse: quando se planta uma semente de abacate, você pode ver a semente por cima da terra? Não, assim será você. Não vai ver, nem vai sentir, mas Deus já plantou a semente da cura e ela vai brotar. Você só precisa regar essa semente. Eu perguntei como? E ele me disse: todos os dias, quando alguém lhe perguntar, você vai dizer que Jesus a curou. Assim foi. Ao sair de lá, sentia-me leve por dentro, era outra pessoa. A tristeza já não mais existia. O peso, a angústia tinham ido embora.
Jesus Cristo começou a obra em minha vida por dentro, na minha alma. Talvez você, hoje, ao ouvir este livro, esteja como eu estava e precise desse toque que levará embora toda a sua tristeza e angústia. Só Jesus tem esse poder. A maior parte das vezes, a cura está na alma. Jesus quer hoje libertá-lo, trazendo paz ao seu coração. Ao chegar à minha casa, disse ao meu esposo que, a partir daquele dia, ele nunca mais iria me ver chorar por aquela doença, pois Jesus havia me curado. Realmente, eu havia tomado posse da minha cura. A dor era a mesma, mas eu era outra pessoa, e todos podiam ver isso em meu rosto e em minha vida. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, sê limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Lucas 5, versículo 12 e 13. Imediatamente, não duvide, Jesus quer tocar em você e imediatamente curá-lo. Naquela noite dormi como nunca dormira antes, sem precisar tomar remédios para isso. Pela manhã, ao me levantar, peguei minha Bíblia que ficava guardada na estante, pois antes eu não tinha nenhum prazer na palavra de Deus. Ela não trazia diferença em minha vida. Eu tinha tempo para tudo, menos para ler a palavra de Deus. Antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. Capítulo 4. A primeira cura. Ao abrir a Bíblia, não sabia o que ler. Abri em qualquer página e me assustei ao ler 2 versículos na página em que tinha aberto. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Isaías 58, versículo 8 e 9. Isso foi demais para minha vida. Caí de joelhos aos pés do meu Deus, pois tive a certeza de que Ele estava comigo e a vitória já estava certa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Hoje Deus lhe diz: Eis-me aqui. Ele quer salvá-lo, tocá-lo e curá-lo. Basta você se render a Ele, crer e ter fé, e será liberto. Caso você precise de uma resposta, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Depois daquele dia, minha vida mudou completamente. Realmente tive um encontro profundo com Deus, e na quinta-feira seguinte estava novamente na igreja. A obra foi completa, fui batizada com o Espírito Santo. Experiência maravilhosa que transformou ainda mais o meu viver, e pude dizer, como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. Em pouco tempo, eu e minha família nos tornamos membros daquela igreja. Meu esposo foi transformado,
Meus filhos e meus pais, todos juntos e felizes, trabalham para o Senhor. A dor continuava, e também a fraqueza nos braços e na perna direita, na qual até hoje tenho muita dificuldade. Até que um dia acordei e percebi que não estava mais com aquela dor. Foi uma festa, e ao olhar no calendário, vimos o prazo que o médico havia dado para eu ficar na cadeira de rodas. Jesus me curou da dor e me deu a vitória. Capítulo 5. A segunda cura. O inimigo das nossas vidas não estava feliz. E passados mais ou menos 3 anos, tive uma grande hemorragia. Comecei a fazer exames e minha ginecologista disse que era melhor retirar meu útero. Mas como Deus já havia me curado de uma doença que não tinha cura, o que era para Ele curar o meu útero? Sendo assim, não quis operar. E se passaram uns 3 anos, até que um dia um dos exames apontou que estava com leucopenia e células malignas no colo do útero, correndo risco de morte, pois estava muito fraca. Fui aos pés de Jesus e perguntei: por que, Jesus? O Senhor poderia me curar, pois já havia me curado, por que não agora? Então ele me respondeu: eu curei você, porque só eu poderia curá-la. Agora eu capacitei os médicos para fazerem isso, pois você precisa retirar este útero para mais um testemunho. Confesso que não estava entendendo nada, pois não queria operar, mas não tinha outra solução. Fui internada para primeiro fazer um tratamento de sangue e depois ser operada. Chegando o dia, estava tudo certo. Graças a Deus, Ele sempre esteve comigo. Quando voltei da cirurgia, minha médica veio até mim e não estava feliz, pois quando fiz a biópsia foi constatado que células malignas foram encontradas no colo do útero e ele também tinha de ser retirado. Porém, na hora da cirurgia tive uma hemorragia. Havia uma aderência do colo com a bexiga e não poderiam retirá-lo. Eu teria de passar por outra cirurgia mais tarde, pois o colo do útero precisaria ser retirado. Depois que me recuperei, minha médica resolveu fazer outro exame antes de retirá-lo. E através do exame vimos que eu estava completamente curada. Esse foi um grande testemunho para a médica, que viu a mão de Deus. Até hoje estou ótima e sempre me lembro de que foi Deus que me curou. Foram retirados o útero e a trompa, mas o colo estava curado. As palavras são poucas para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Eu te louvo, Senhor meu Deus, por tudo, mas eu esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Salmos 71, versículo 14. Capítulo 6. A terceira cura. Mais ou menos 10 anos mais tarde, estava comemorando 30 anos de casada e tinha um desejo de ir a Caldas Novas. Preparamos tudo para a viagem sonhada. Seria uma semana em Caldas Novas, Goiás, e outra em Camboriú, Santa Catarina. Um mês antes, fui fazer alguns exames de rotina e contei à minha médica que estava me preparando para aquela viagem, quando os exames ficaram prontos. Até então eu não tinha costume de abrir os exames e ela me disse que estava tudo ótimo. Deus é muito bom, foi uma viagem abençoada, um sonho realizado. Ao voltarmos, recebi uma ligação da minha médica, que queria falar comigo, pois precisava rever um exame. Ao chegar lá, para minha surpresa, ouvi uma palavra que ninguém quer ouvir. A doutora informou-me que havia dito que estava tudo bem somente porque sabia da viagem. Porém, a minha mamografia não estava boa. Ela disse que eu estava com câncer.
e como já havíamos perdido alguns dias, teríamos de ser rápidos em tudo o que fôssemos fazer. Novamente o mundo caiu sobre minha cabeça. Quase não podia suportar. Chorei. Não tive nenhum outro gesto a não ser ficar quieta. Estava sozinha quando recebi a notícia. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Depois que me recuperei do choque, eu disse: maior é Deus, vamos em frente, pois Ele está comigo. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és o meu louvor. Jeremias 17, versículo 14. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Há momentos em nossas vidas em que é tão difícil dar graças, mas quando louvamos ou agradecemos, Deus começa a trabalhar por nós. Afinal, Deus é fiel. Ao sair do consultório, estava muito triste. E mesmo sem que dissesse uma palavra, meu esposo já percebeu que tinha algo errado comigo. Ao saberem, meus familiares ficaram muito tristes, mas meus filhos logo começaram a orar e a me dar forças. Era a véspera do nosso retiro de pastores e eu disse que não poderia ir, pois não tinha ânimo para estar com as pessoas. Mas meu esposo, com muita sabedoria e amor, me convenceu a ir. Pela manhã, chegamos ao local do retiro e, sem falar nada, todos perceberam que eu não estava bem. Deus já tinha preparado para mim mais uma experiência. Capítulo 7. Deus responde à oração. O Senhor escuta a oração dos justos. Provérbios 15, versículo 29. Todos, ao saberem, me cercaram e começaram a orar e profetizar cura. Orar uns pelos outros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5, versículo 16. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Marcos 16, versículo 18. Isso foi maravilhoso. Deus ouviu a oração dos meus irmãos e a tristeza, o medo, tudo saiu. Não tinha mais medo da palavra câncer, pois ela me trazia um sentimento de morte. Naquele mesmo dia, uma irmã me disse: pastora, se você morrer, chegará primeiro ao céu e verá Jesus primeiro. Mas caso a senhora seja curada, nós glorificaremos a Deus. Eu realmente podia dizer como Paulo: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Existe um tempo certo para todas as coisas sobre a terra. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tinha um plano em tudo isso em minha vida. Desse dia em diante, não tive mais medo da morte, pois a palavra diz que os filhos de Deus vivem eternamente. Já passamos da morte para a vida. João 3, versículo 36. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6, versículo 51. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Depois do retiro de pastores, comecei a fazer os exames para a cirurgia. Já sabia que iria retirar um quadrante do seio. Não precisaria tirar toda a mama. A cirurgia foi maravilhosa. Uma equipe de médicos mandada por Deus.
Não sofri nada, apesar de ter de ficar com o dreno, mas tudo passou. Foi preciso fazer 36 sessões de radioterapia. Queimou a pele, mas Deus me sustentou. Tomei por 5 anos tamoxifeno, um medicamento para câncer de mama. Louvado seja Deus, que não tive reação nenhuma. Fiquei completamente curada. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, versículo 17. Muitas vezes eu não entendia como Jesus curava através dos médicos, mas creia, Ele os usa e os capacita para nos curar. Talvez hoje você esteja passando por alguma enfermidade, mas tenha certeza de que existe um Deus que cuida de você. Capítulo 8. Deus fala através de sonhos. Em meio a essa luta, tive um sonho, uma revelação. Sonhei que estava em um lugar lindo, parecia uma fazenda com um pasto bem verde, e andando por esse lugar, deparei-me com um grande buraco. Quando olhei, vi dentro dele muitas galinhas, e preocupada com elas, pois iriam morrer naquele lugar, desci com muita dificuldade, peguei 2 e subi, colocando-as no pasto para se alimentarem. Elas, por sua vez, mais que depressa pularam no buraco. Desci novamente, peguei mais 2, subi com elas e da mesma forma que as outras 2, pularam no buraco novamente. Eu não podia fazer mais nada, pois elas tinham escolhido ficar ali. Acordei e logo me coloquei de joelhos. Pedi a Deus que me revelasse o que era aquele sonho. Deus me disse que assim estão vivendo muitos dos seus filhos e disse também: Eu sou o bom pastor e tenho campos verdejantes, lugares lindos que prepararei para todos, mas eles têm preferido estar escondidos em buracos onde não vêem saída. Perguntei então: Por que galinhas? E ele me disse: As galinhas só olham para baixo, têm uma visão curta. Meus filhos estão olhando as circunstâncias e se esquecendo de olhar para o Criador de todas as coisas. Tenho vida, tenho paz e gozo, alegria e cura para dar a todos vocês. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3, versículo 19. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Hebreus 10, versículo 22. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, versículo 38. Deixe essa água lavar, limpar sua vida. Foi isso que o Senhor Jesus fez em minha vida. Quando essa água entrou, tirou tudo que não prestava, arrancou as pedras, o coração duro e me deu um coração renovado, pronto a obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade e não a minha, pois ele diz na sua palavra: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Jó, em meio a tanta dor, pois as feridas em seu corpo eram tantas que ele as raspava com caco para se coçar, disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos poderá ser impedido. Antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó 42, versículo 2 e 5. Gostaria que você,
que hoje está ouvindo esse livro. Confie em Deus e creia que para Ele realmente nada é impossível. Coloque hoje a sua situação nas mãos do Senhor e assim como Jó poderá dizer: hoje eu te conheço, posso te sentir. Eu tive essa experiência com Deus. Ao sentir o seu toque na minha vida, tudo mudou. A nossa cura começa por dentro. Existem muitas feridas que só Jesus pode sarar. Esta oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Tiago 5, versículo 15. Capítulo 9. Novamente o câncer. Passados mais ou menos 5 anos, ao ver os meus exames de rotina, o meu cardiologista disse: este exame está errado. Você sente muito cansaço? Eu disse que não, porém ele pediu que repetisse o exame. Quando ficou pronto, tivemos outro grande susto. O médico disse que havia algo errado com a minha tireoide e precisaríamos pesquisar. Logo quando fiz a ecografia, foram localizados 2 nódulos. Foi feita em seguida a punção e, para minha tristeza, o câncer estava lá. Fiquei muito triste, tão triste que não pude conter o choro. Ele tomou conta de mim. Era demais, pois, quando pensava que estava curada, estava outra vez indo para o hospital, sem contar as pequenas cirurgias que fiz em meio às grandes. Operei 2 vezes de pólipos no reto, da coluna, de um tombo que levei de uma rede em um acampamento, várias vezes de nódulos no seio, mioma, essa última com grande hemorragia, e por muito pouco não fui para o Senhor. Foram ao todo 16 cirurgias. Mais uma vez, eu não estava aguentando. Operei. Foi uma cirurgia difícil. Não sabia que era alérgica ao Plasil. E por falar que vomitava nas cirurgias. Mesmo assim, os médicos me deram medicamento. A sensação foi terrível. Uma sensação de morte. Passei muito mal. Depois, tive de fazer um tratamento no qual precisei ficar sem colocar nada de iodo no meu corpo. E também não pude tomar os hormônios da tireoide. Isso me deixou muito fraca e uma tristeza tomou conta de mim. Uma noite, véspera do meu aniversário, não conseguia dormir. Fui para a sala. Lembro-me que era 2 horas. Quando tentava orar, não conseguia. Não tinha forças para nada e só pude dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E assim repeti várias vezes. Foi aí que tive a experiência mais linda de toda a minha vida. Dia glorioso, maravilhoso. Jamais vou me esquecer desse dia, 19 de junho de 2007, dia do meu aniversário. O Senhor me tomou por completo. Caí de joelhos e com o rosto no chão, Ele começou a falar comigo e me disse: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Senti-o falando: Jocelena, você é minha. Vou mostrar-lhe que não é o câncer, não é a falta de remédio que vai deixá-la assim. Eu sou a sua força, eu a sustento, eu a fortaleço. Eu nem consegui ver o tempo passar. Pela manhã, o sol já estava nascendo. Peguei um CD e coloquei, e para minha surpresa, o louvor dizia: Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita,
Te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Capítulo 10. Não temas. Para a minha vida, isso foi muito forte. A presença dele foi grande naquela sala. Instantaneamente, a força entrou no meu corpo. A tristeza foi embora, estava completamente curada. Por volta das 7 horas, meu esposo entrou na sala e perguntou-me se não havia dormido. Disse-lhe que não, pois naquela noite Jesus me curou. Ele viu com os próprios olhos o milagre que Deus tinha feito em mim. Naquele dia, alguns irmãos tinham combinado de me visitar, pois estava na cama, mas agora já estava de pé. Não podia comer nada com sal, pois no dia seguinte faria a radiação, quando iria ficar 3 dias no hospital sem poder ter contato com ninguém. Estava tão feliz que fui para a cozinha e comecei a fazer um bolo e uma torta, pois esperava todos para a festa do meu aniversário. Parecia que nada tinha acontecido. Quando chegaram, ficaram assustados, pois não esperavam me ver assim tão bem. Fizemos um culto de agradecimento a Deus por mim. Temos muitos irmãos e amigos que oraram por mim. O amor deles era tão lindo. Um casal muito amigo, Toninho e Marta, fez um louvor a Deus pela minha cura. Foi um momento inesquecível. Deus, eu te amo muito por tudo que tens feito. Quero terminar aqui com o louvor que meus irmãos fizeram e dizer a você que hoje é o seu dia. Deus quer tocá-lo como Ele tocou o meu viver. Hoje estou curada, feliz, fazendo a obra do Senhor e pregando o Evangelho do Reino de Deus com toda a força, pois nossa força vem do Senhor. Capítulo 11. A bênção chegou. Existem momentos difíceis e parece que nunca vão acabar. Momentos de dores e lutas que nos fazem chorar. Mas quando olhamos para a cruz e vemos Jesus que ele venceu, com ele também venceremos ao lado de Deus. Confia, irmão, a bênção chegou. A tua vitória Jesus entregou. E ao lado do Pai ele está e reina em glória. Para tudo tem seu tempo e o teu já chegou. Jesus, com suas mãos poderosas, te abençoou. Secou tuas lágrimas, curou tua dor. Hoje te coloca de pé para louvar o Senhor. Confia, irmão, a bênção chegou. A tua vitória Jesus entregou. E ao lado do Pai, e Ele está, e reina em glória. Ore assim: Senhor, eu sei que tudo podes, pois Tu és o Deus do impossível. Hoje eu me coloco diante de Ti, peço-te perdão pelos meus pecados e Te recebo em minha vida. Preciso da Tua cura, cura minha alma. Salva e liberta minha vida, cura o meu corpo. Preciso de Ti, tem misericórdia de mim, Senhor. Louvo-te e que eu possa dizer como Jó: hoje te conheço, Senhor. Que Deus te abençoe e te cure e jamais te esqueças de que a tua cura brotará. Amém.